É um prazer estar com vocês, um prazer e uma grande responsabilidade. Porque o Rafael esteve ali em Porto Alegre na congregação que nós dirigimos e ele acabou quebrando tudo. E umas 2 semanas a igreja não quis nem me ouvir mais. Só citava Rafael. E tem gente que veio hoje lá de Porto Alegre, né? Israel, a Paty, Dileno e a Jo. Não é porque eu vim, é porque eu vinha aqui na tua igreja. Porque a gente pensou assim, pena que Santa Maria é longe. Mas tem sido muito bom estar com vocês aqui, um prazer. Obrigado, Rafael, por ter nos convidado. E tu vai ver agora que o Jack é exagerado. Tu vai ver. A palestra que nós iremos falando sobre fé e esperança, as virtudes doutrinárias aí da teologia da cruz, fé e esperança. Eu farei isso tentando assimilar aí a teologia do Martinho Lutero, que tanto foi evocado aqui nesse feriado, a doutrina dele do já e o ainda não. Mas antes eu queria bater um pouco dessa questão de fé, contrastando com a espiritualidade atual em que nós vivemos, de pensamento positivo, de fé na fé. Igrejas, líderes, a inologia de muitas igrejas, elas elas se afastaram do Evangelho. Há uma mistura de filosofia, de pensamento positivo, de cultura com a fé cristã. Vivemos hoje as pessoas vêm na igreja e cantam canções declarando, determinando, exigindo de Deus. Isso é uma distorção da fé bíblica. Isso é uma distorção de tudo que nós estamos estudando aqui durante esse feriado, do que significa uma espiritualidade saudável. Então a fé bíblica é a confiança em Deus. Fé bíblica é a confiança em Deus como nosso Pai. É confiar que Deus, Ele é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia. Fé é simplesmente confiar em Deus, crer na sua bondade, crer na sua misericórdia, crer que Deus é amoroso, Deus Ele é bom. Isso é fé, é essa confiança em Deus. Bem diferente de uma espiritualidade que nós vivemos hoje, em que esse Deus Ele está para servir as igrejas, e eu acredito que a igreja brasileira traiu o Evangelho, a igreja brasileira traiu a cruz de Cristo, e em muitos lugares não é mais uma fé bíblica. Penso que nós devemos evangelizar a igreja brasileira. Precisamos pregar fé e arrependimento para a igreja brasileira, porque está uma bagunça em que as pessoas aqui, como o Magés falou, os irmãos aqui já falaram, acham que fé é tu conquistar, é tu possuir coisas, tu prosperar. Há uma materialização da fé. Isso é uma espiritualidade totalmente antibíblica, anti-evangelho, anti-cruz. E pensando sobre fé e esperança, eu propus no meu coração de falar sobre essa doutrina, essa percepção de Martinho Lutero sobre esta tensão entre o já e o ainda não, porque ele vai abordar a fé bíblica e vai abordar também a esperança bíblica, no sentido das virtudes que através da manifestação, as virtudes que através da encarnação, as virtudes que através da morte, da ressurreição, da ascensão de Jesus e da expectativa da segunda vinda, é produzido em nós fé e esperança pela obra vicária, espiritual
expiatória de Jesus de Nazaré. Martinho Lutero vai falar sobre isso. Muitos acham que a marca de uma fé bíblica ou de uma esperança bíblica é conquistar, é dominar, ter poder para curar, para prosperar. Há uma materialização da fé. É o Evangelho em que se prega um céu aqui, um céu agora, de sucesso, de triunfo, a teologia da glória, onde o divino pode ser controlado. Lutero vai falar de uma forma bem tranquila, e eu acho que tem tudo a ver com o que nós vamos estar falando aqui. E eu quero falar sobre isso, fé e esperança, esta tensão entre o que de fato nós, experimentando pela fé já, fé bíblica, espiritualidade saudável, virtude saudável, já experimentamos, e o que ainda não, e a importância disso que a gente não vê, e o Rafael botou lá a importância daquilo que não se vê, porque penso que tanto fé e esperança bíblica, essa tensão que Martinho Lutero vai falar entre o já e o ainda não, vai desenvolver uma espiritualidade equilibrada. Viver pela fé tudo aquilo que a cruz de fato realizou em nós e está realizando em nós, e tudo aquilo que a cruz produz de esperança em nós, faz-nos viver uma espiritualidade equilibrada. Fé e esperança são virtudes que nos faz viver a vida cristã de forma equilibrada. Fé e esperança nos faz viver uma vida equilibrada. Mais do que nunca. Além de saúde, de uma espiritualidade saudável, a espiritualidade da cruz, penso que essa espiritualidade da cruz, ela é marcada por equilíbrio. Ela é marcada por equilíbrio. O Novo Testamento é uma tensão subliminar entre o já e o ainda não. O crente ensina o Novo Testamento, já está na era escatológica dos últimos dias. Pedro, em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo inaugura a igreja, quando Jesus, pelo Espírito Santo, funda a sua igreja, causa espanto, assusta o reino das trevas, o reino do mal, os homens caídos na criação da igreja. Pedro levanta-se e acalma as pessoas assustadas, pensando que está todo mundo embriagado. O que acontece é o que o profeta Joel diz, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então, há 2000 anos atrás, o apóstolo Pedro disse que nós já estamos nos últimos dias. A era final, o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 1, havendo Deus falado aos pais pelos profetas de várias formas, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho. O apóstolo João vai escrevendo a primeira carta, diz: filhinhos, já é a última hora. Então, nós, num certo sentido, já vivemos a hora final. Jesus, a encarnação, o Verbo de Deus inaugurou esse tempo. Nós vivemos já nessa expectativa. Já estamos nessa hora escatológica mencionada pelos profetas do Antigo Testamento. Mas, no entanto, não estamos ainda no estado final. O crente, assim ensina o Novo Testamento, já está nessa era final, mas no entanto, não no estado final. Ele já experimenta a presença do Espírito Santo em si.
mas ainda espera por seu corpo ressurreto. Ele vive nos últimos dias, mas o último dia ainda não chegou. O Novo Testamento expressa essa tensão em suas doutrinas de duas eras, conforme diz Lutero, a era do presente e a era vindoura. Percebemos que a compreensão da história que subjaz o Novo Testamento implica na existência dessa tensão. Continua havendo duas correntes de desenvolvimento da história. O reino de Deus, disse Jesus, já está entre vós. O reino de Deus chegou em Cristo. Ele está perto, ele está próximo. Mas ainda há uma bagunça. Ainda nós vemos 33 pessoas sendo assassinadas no Rio Grande do Sul num final de semana. Há o reino de Deus, mas há o reino do mal ainda, há o reino das trevas. Há essa tensão. O próprio reino de Deus, na verdade, só pode ser entendido à luz dessa tensão, como sendo uma realidade tanto presente como futura. O papel do Espírito Santo na escatologia, nessa doutrina dos últimos dias, nas eras finais, ele ilustra ainda mais essa tensão entre o já e o não, entre o que já somos e o que esperamos ser. Observamos isso especialmente em conexão com os conceitos tais como nossa filiação. Já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Experimentamos pela fé tudo o que foi pregado aqui: o amor de Deus, a alegria em Deus, o prazer de Deus, a loucura de Deus, o absurdo de Deus que faz com que o salvo possa se alegrar nas tribulações. Experimentamos tudo isso, mas ainda há muito mais para experimentar. Pela fé experimentamos, pela fé recebemos. Outro exemplo dessa conexão entre o já e o não é a doutrina ensinada que recebemos o Espírito Santo como primícias. Primícias. Recebemos algo do Espírito, porções, habitação, morada do Espírito. É só um começo, é só uma gota. Jesus foi o único que recebeu sem medida o Espírito Santo. Nós recebemos por medida, por limitações, mas haverá um dia em que tudo será pleno em Deus e Deus em nós. Amém. Penhor, eu já chorei, eu já ri, eu já alegrei em Deus aqui. Tem sido fabuloso ver os pregadores pregar chorando. Que coisa boa, que glória! Mas isso é apenas um penhor, é apenas uma amostra do que nos aguarda, é apenas uma porção da plenitude quando nós fomos resgatados da presença do pecado e habitaremos para todo sempre na presença da Santíssima Trindade. Nos envolveremos plenamente com Pai, Filho e Espírito Santo. Essa tensão ela é demonstrada quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é apenas um selo, é apenas uma amostra daquilo que está nos aguardando, crente, daquilo que está nos aguardando, igreja. Que coisa maravilhosa! Vivemos pela fé. Na verdade, é impossível entender
Essa doutrina das últimas coisas do Novo Testamento, essa era que já se inaugurou em Jesus, que inaugurou-se na igreja. A parte desta atenção, recebemos pela fé muitas coisas, mas ainda vivemos numa expectativa, vivemos em esperança. A tensão entre o já e ainda não está implícita nos ensinos de Jesus, porque Jesus ensinou que o reino de Deus é tanto presente como futuro, e que a vida eterna é tanta possessão presente como uma esperança futura. Possuímos já a vida eterna, conhecemos, como disse o pastor Rafael, porque a vida eterna é essa, que conheçam a Deus e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Nós conhecemos agora, Paulo vai dizer que nós conhecemos em parte as coisas, mas um dia eu verei como Ele é. Hoje eu posso ver Jesus pelas costas, mas um dia eu vou beijar o rosto dele, eu vou beijar os pés dele. Alguém disse, Martin Luther disse que a fé é apenas para essa terra, fé é apenas para esse momento, a esperança é só para essa era. No céu não vai precisar de fé, porque nós vamos ver o Senhor, nós veremos aquele Cordeiro de Deus, aleluia, que tirou o pecado do mundo, que morreu e que ressuscitou por nós. Você tem só essa vida para viver pela fé, você tem só essa vida para viver esperança. Pecadores que não creem no céu e no inferno. E alguém brinca com Bultmann, um grande liberal que negava a existência do inferno, que descobriu da pior forma que o inferno é real. No além-morte não vai precisar de fé, confiança. Nós vamos ver o nosso Senhor plenamente. Essa tensão é explicada por Jesus, dizendo que a vida eterna é tanto uma possessão presente como uma esperança futura. Paulo também ensinou isso para o apóstolo. A vida de Jesus se auto-revela no tempo presente em nossa carne mortal. Quero que alguém leia para mim 2 Coríntios 4, 10, 11. Eu vou usar vocês agora para vocês não dormirem. 2 Coríntios 4, 10, 11. Paulo diz que a vida de Jesus se auto-revela no tempo presente na nossa carne mortal. Quem achou já leia. 2 Coríntios 4, 10 e 11. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Paulo ensina que a vida de Jesus já é experimentada aqui, já é revelada aqui. No entanto, em Colossenses 3,3, Paulo diz que a nossa vida está oculta com Cristo nos céus. Paulo ensinou essa atenção. Nós experimentamos a vida de Jesus. E eu acho que de noite eu vou falar o meu testemunho. Acho que de noite, não garanto, de noite depois eu vou falar. A vida de Jesus já está se manifestando em nós aqui. Nós já recebemos a vida de Cristo. Mas Paulo diz que há muita coisa para ser alcançada. Há muita coisa de Deus para ser revelado ainda de Jesus em nós. Romanos 8, 19 e 23. Alguém leia para mim, por favor, Romanos 8, 19 e 23. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então Paulo explica que o morrer de Cristo, a vida de Cristo está sendo gerada em nós, mortificado. Mas também essa vida será concluída quando Ele se manifestar em glória. Essa tensão entre o já e o ainda não. Cristo dentre os mortos para a herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada no céu para vós outros.
João realça o contraste entre o que somos agora e o que devemos ser, ou que deveremos ser, perdão. João realça o contraste entre o que nós somos agora e o que deveremos ser. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. 1 João 3,2. Pelo fato de a tensão entre o já e o ainda não ser um aspecto tão importante no Novo Testamento, eu quero falar com vocês, explorar aqui algumas das implicações dessas verdades para a nossa vida, para que possamos desenvolver, pela fé e pela esperança, equilíbrio na vida cristã. Equilíbrio na vida cristã. Pelo fato dessa tensão entre o já e o ainda não, vivemos e experimentamos pela fé muitas coisas através da cruz de Cristo, mas muitas coisas ainda haveremos de experimentar. Como isso é importante? Vamos ver algumas implicações para que possamos viver e desenvolver uma espiritualidade equilibrada. Esta tensão entre o já e o ainda não, ela caracteriza o que geralmente denominamos os sinais dos tempos. Eu não vou me deter muito aqui nessa questão. Tem muita coisa que nós vemos que marcariam a volta de Jesus, questão de tribulação, questão de apostasia, tantas coisas que caracterizam essa tensão. Sinais que antecedem a vinda de Jesus, eles estão envoltos nessa tensão. Tem coisas que estão acontecendo, as coisas que irão acontecer. Mas eu não quero passar por isso aqui. Eu ainda brincava no almoço que a escatologia está meio bagunçada. Mas essa tensão entre o já e o ainda não nos envolve como igreja. Nós estamos envolvidos, todos aqui, do pastor da igreja. O jovenzinho, acho que o filho do Henrique se batizou por último aqui na igreja, é isso, né? Como é que é o nome dele? Pedro. Do pastor ao Pedro, que é um jovem, o novo convertido mais recente aqui da paróquia. Todos nós estamos envolvidos nessa tensão. A Bíblia nos apresenta que nós somos genuinamente novas pessoas. A Bíblia fala que nós já nascemos de novo. No entanto, por mais que nós somos verdadeiramente nascidos de novo, por mais que nós somos genuinamente nascidos de novo, nós não somos plenamente novos. Perfeitamente novos ainda não somos. Somos verdadeiramente nascidos de novo. Nós nascemos de novo, fomos regenerados, mas não fomos plenamente regenerados. Ainda lutamos contra vícios, contra fraquezas que o Jackson pregou aqui. Somos verdadeiramente salvos, somos verdadeiramente filhos de Deus, mas ainda não plenamente. Essa tensão nos envolve a todos. Mais do que nunca, a igreja brasileira precisa sentar e analisar e estudar seriamente fé e esperança. Vivemos uma época em que se vende uma ideia de super cristãos, super crentes, gente super espirituais. Vivemos uma época em que falsos profetas, que nem esse imbecil, perdão, tira dessa gravação essa palavra imbecil, do José Aquino, que diz que alcançou a Parnassá. Ele chegou no nível em que ele não cai mais. Isso é antibíblico. Jesus nos regenera, nos faz nascer de novo.
mas nós ainda não estamos plenamente novos. Nós não somos genuinamente salvos por Cristo, mas não perfeitamente salvos ainda. Eu continuo errando em muitas áreas da minha vida. E está aí essa mulher aqui, não me deixa me enganar. Somos genuinamente santos, mas não somos perfeitamente santos ainda. Ela é uma comunhão daqueles que, não obstante ser um novo povo, são também pessoas imperfeitas. A igreja é o novo povo de Deus, mas também é o novo povo de Deus cheio de imperfeições. Não se deve perder de vista nem a novidade e nem as imperfeições. Para viver uma vida saudável, uma espiritualidade da cruz, você não pode perder de vista nem a novidade e nem a imperfeição. A pregação, o ensino, o cuidado pastoral, a disciplina praticados na igreja sempre tem de levar a essa tensão em conta entre o que Jesus nos salvou, somos regenerados, e quem é pastor sabe como isso é uma verdade. Importantíssimo isso que eu vou ler para vocês aqui, prestem bem atenção. Isso que é extremamente importante. O povo de Deus não deve ser tratado como aqueles que ainda estão totalmente depravados. O povo de Deus não pode ser tratado como aqueles que estão completamente incapazes de qualquer bem e inclinados para todo mal. Mas eles devem ser tratados e considerados como novas criaturas em Cristo. Por mais que você ainda tenha os seus fracassos que o Jack pegou aqui, mas que você ainda tenha os seus erros, você não é identificado por isso. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Não é isso que nos identifica. Somos reformados, eu já li a confissão de vocês, somos reformados. Numa das somos reformados. E muitas das nossas igrejas, nós também somos reformados ali no Jardim Botânico, dentro de uma Assembleia de Deus, uma igreja reformada, calvinista, já pensou uma dessa? Aliás, Deus é dita, e o Pajé também está dizendo dita. A Assembleia de Deus calvinista reformada. No nosso meio a gente tem a tendência de dar muita vazão à depravação total. Mas não é a depravação total que nos identifica. Em Jesus eu sou justificado, eu sou santo, eu sou perdoado. Em Jesus eu fui amado, bendito seja o nome do Senhor. Eu sou novo. É isso que me identifica.